Muito bom, professor. Traga para nós outras peculiaridades que o professor entenda interessante das fundações. É importante a gente analisar agora, nesse momento, as peculiaridades do Instituto Fundação. Tá? Então vamos dar uma pincelada aqui no Código Civil, artigos próprios desse Instituto, da Fundação, e depois vamos ver questões específicas registrais. Tá? Partindo então para o Código Civil, artigo 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Por exemplo, a pessoa, o instituidor, determinou esse patrimônio, submeteu, fez a escritura pública e submeteu ao Ministério Público. O Ministério Público não, é insuficiente, entendo que é insuficiente isso aqui. Não vai ter como gerir, ter uma administração e gerar recursos para atender aquelas finalidades. Né? O que acontece? Pode ser incorporado em outra fundação. O instituidor concorda e vai gerar essa incorporação desse patrimônio noutra já existente. Tá? Então o artigo 63 nos traz essa peculiaridade. E não é aspecto registral, isso aqui é fora do registro. Tá? Se resolve fora do registro. E aí reforça o papel do Ministério Público. Reforça o papel, ou seja, não é mera formalidade a participação do Ministério Público. Não é mera formalidade. O promotor interessa também essa nossa apresentação aqui, né? Sabendo que, inclusive, tem estruturas próprias dentro do MP, órgãos próprios que vão cuidar só das fundações. Principalmente nas capitais, onde tem diversas fundações, né? Então tem às vezes um setor lá, uma parte específica do MP que vai tratar só das fundações. Um promotor responsável só por fundações. Tá? Então fica essa informação do artigo 63. Artigo 64 do Código Civil. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, escritura, né? O instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados. E se não o fizer, serão registrados em nome dela por mandado judicial. Outra atuação do promotor. Outra atuação do promotor. Fez a escritura de instituição, envolvendo bens imóveis, por exemplo, e daqui a pouco o promotor pede uma certidão e o imóvel ainda está em nome do instituidor. Ele não fez a transferência patrimonial, o promotor vai conversar com o instituidor, vamos registrar aquela escritura, vamos dar sequência nisso aqui. Né? Ah, não, vai ficar tudo parado? Não, não vai. Então vai na justiça e o juiz vai expedir um mandado de registro para fins de transferência daquela propriedade. Então pode acontecer dentro do registro de imóvel, receber um mandado judicial de transferência de imóvel para uma fundação. É raro acontecer, mas pode vir a acontecer. Mais uma vez reforçada essa relação fortíssima da fundação com o patrimônio. E com o MP. E com o MP também. Tá, e agora com o juiz também. Excelente. Isso aconteceu. O instituidor fez a escritura e veio a falecer. Os herdeiros não queriam perder aquele patrimônio. Não concordavam com aquela instituição. E se negaram a fazer o que deveria ser feito, que era a transferência. O MP buscou um mandado judicial para a transferência da propriedade para a pessoa jurídica. E assim materializou tudo o que era necessário. A vontade do instituidor. Isso mesmo. Tá? Artigo 65 agora. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, tendo ciência do encargo, formularão logo de acordo com as suas bases. Isso aqui é aquela decorrente do quê? Do testamento, porque ela pode ser feita por escritura ou testamento. 64 falou no quê? No ato intervivo. 65 está se referindo ao testamento. Então, pode, num testamento, tabelião de notas, fique atento, o testador fazer essa instituição, né, de um encargo para que o testamenteiro execute aquela sua vontade e crie uma fundação. Olhem que interessante e que complexo. Mas está aqui. Vamos materializar isso aqui. Tá? Daí o testamenteiro vai executar toda essa vontade, né? E não o fazendo também vai acabar indo para o juiz resolver. Tá? Artigo 65. Dei uma examinada lá. Esse 66 que é o específico que trata do Ministério Público. Tá? Ó. Velará pelas fundações do Ministério Público do Estado onde situadas. Detalhezinho importantíssimo agora nos parágrafos do artigo 66. Parágrafo 1º.
se funcionarem no Distrito Federal ou em território, caberá o encargo ao Ministério Público Federal. Se forem ler a lei fria, vão encontrar essa redação. Foi para o Supremo essa questão através da ADIM 2794, dígito 8, ou seja, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade número 2794, dígito 8. Resultado é o MP estadual, não é o texto ali que está escrito no Ministério Público Federal. Tá? Então, atenção ao parágrafo 1º do artigo 66. Tá? De regra, então, o Ministério Público Estadual que trata de fundações. Tá? Se estenderem a atividade por mais de um estado, caberá o encargo em cada um deles ao respectivo Ministério Público. Tá? Então fica essa questão para... e daí quem que vai... Qual é o órgão do MP que vai ser o responsável? O registrador só pede a portaria. Quem promotor que é responsável, o registrador não vai interferir nisso aí. Não vai ficar exigindo só o procurador-geral da Justiça. Ao Ministério Público. É o Ministério Público. Qualquer órgão que vier do Ministério Público será aceito. Tá? E o artigo 67, para que se possa alterar o Estatuto da Fundação, é mistério que a reforma, inciso 1, seja deliberado por 2/3 dos competentes para gerir a representação, para gerir e representar a Fundação. Então, um quórum legal que tem que ser observado. O Ministério Público vai ser fiscal disso aqui e o registrador também. Não contraria ou desvirtue o fim desta, isso aqui é relevantíssimo, e o MP, que fica atento, e o registrador também. Voltamos ao rol de finalidades. Isso. E se o MP aprovou o registro, entender que desvirtuou, não deve o registrador interferir nisso. Tá? Veio a aprovação pelo MP, dê sequência. Certo. Tá? Seja aprovada pelo órgão do Ministério Público e, caso este a denegue, caso o MP denegue, poderá o juiz suprir. Então, intervenção do juiz, às vezes, quando o Ministério Público tiver que participar e o Ministério Público entende que não pode, entende que não vai dar autorização, pode o juiz suprir. Tá? Isso está no 67. Artigo 68. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da Fundação, ao submeter o Estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida. Questão formal para ser observada. Não vamos adentrar nessa questão. Tornando-se ilícita, olha a finalidade aquela que o registro tem que cuidar, artigo 46, inciso 1, é fiscalização do registrador. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo, pode ter prazo, tá? De sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário, no ato constitutivo, outro cuidado do tabelião na hora de fazer a escritura, ou no estatuto, em outra fundação designada pelo juiz que se propõe a fim igual ou semelhante. Tá? Um artigo específico, o artigo 2032, que vale para as fundações. As fundações instituídas segundo a legislação anterior ao Código Civil, né, inclusive as de fins diversos dos previstos no parágrafo único do artigo 62, subordinam-se quanto ao seu funcionamento ao disposto nesse Código. Então, fica essa informação que esse Código está gerando efeitos, inclusive, às fundações anteriores. E essa questão das finalidades, né, com os fins diversos aos atuais. Pessoa jurídica foi constituída conforme o regramento anterior, ato jurídico perfeito, ela tem que ter continuidade. Tá? Muito bem, professor. Falamos da fase de constituição, agora podemos avançar e falar um pouco da fase de funcionamento. Isso. Quais as consequências perante o RCPJ no decorrer do funcionamento da Fundação? Primeira é aquela questão do artigo 2031, que é obrigatório para todas as pessoas jurídicas, salvo as organizações religiosas e os partidos políticos. Ou seja, aplicável às fundações, de adaptarem os seus atos constitutivos aos novos requisitos do Código Civil. Certo. Tá? Então, daí vem aquela questão que a gente falou recentemente, a questão das finalidades. Foi constituído uma finalidade que era permitida antes. Daí agora veio o rol, foi alterado e não está lá. Precisa alterar aquele rol ou não precisa alterar aquele rol? Fica a questão. O meu juiz entende que não. Tá? Se é uma fundação que foi constituída conforme o regramento atual, ato jurídico perfeito, mesmo que ela precise atualizar os seus atos, significa atualizar os aspectos formais, ali, algum requisito
formal que precisa, que a lei entenda que seja necessário hoje, mas não tenha. Mas com relação às finalidades, entendo que deve ser mantido em função de que essa pessoa jurídica... Ato jurídico perfeito. Isso. Né? E outra, uma pessoa jurídica interessa para toda a sociedade, ela gera benefício para toda a sociedade, ela está gerando recursos, está movimentando diversos setores ali, está gerando benefício para diversos setores, que ela tem que ter uma continuidade. A teoria da preservação da empresa vale a mesma coisa que para a preservação da fundação. Caso estabelecida nessa situação, finalidade diversa do que está estabelecido hoje, mas está registrado e segue a vida. Tá? É a nossa posição para passar para você. Tá certo. E durante, então, o funcionamento, o que é preciso observar para recepcionar um pedido de averbação do Estatuto? Princípio da rogação ou instância, sempre, aquele requerimento ao registro civil das pessoas jurídicas para ele agir, o instrumento de alteração, né? A escritura pública vai ter que ser alterada por outra escritura pública, certo, né? Quando envolver fundações. E sem esquecer sempre a participação do MP, quando se está tratando de fundação. Não é só para o ato constitutivo, todas as alterações. Tá? Como vimos recentemente lá no artigo 67.3. Sempre tem que passar pelo MP. Tá? E quando for a primeira alteração, trazer o CNPJ, para mostrar que cumpriu a sua obrigação de se inscrever na Receita Federal. Tá? Mesmo uma simples alteração da diretoria? Sim. Sim. Também? Sim, precisa apresentar o CNPJ na primeira oportunidade para ter ali no RCPJ, né, essa informação que interessa a todos também. Tá certo. E quais são os problemas corriqueiros no RCPJ acerca desse assunto do registro de fundações? Sim. Para as fundações não tem muitos problemas diversamente das associações. Aqueles atos que eles deixam de averbar, ficam anos e anos, né, alterando diretoria, por exemplo, não leva para o registro civil. Aqui é mais difícil que aconteça porque tem uma fiscalização maior. Olha o MP em cima. Né? O MP tem o estatuto arquivado dentro da sua sede e verificando lá, faz uma planilha, a fundação de tanto em tanto tempo tem que renovar a sua diretoria, vai ter uma cláusula prevendo isso aí. Não fez a movimentação necessária dentro do período, o MP pode mandar uma carta para o administrador, o que está acontecendo. Tá? Então é difícil que aconteça esse tipo de problema no caso de fundação, mas acontece bastante no caso de associações. De qualquer modo, não vamos dizer que não ocorra, acontece também alguns problemas com relação às fundações de não atualizarem os seus atos constitutivos ao Código Civil, né? Então é quando o MP não está muito atento, às vezes passa alguma questão aí, nessa questão da atualização dos atos e dos representantes legais lá de uma diretoria que seja alterado, né? Lembrando também, nessa questão da diretoria, na fundação é mais difícil ter a obrigatoriedade de alterar, né? A associação às vezes tem uma chapa, 2 chapas, 3 chapas concorrendo para uma eleição de diretoria de uma associação. Na fundação, não. Por quê? É um patrimônio administrado, né, para determinadas finalidades. Essa administração foi estabelecida pelo instituidor. Certo. Tá? Mas acontece, às vezes, de ter uma cláusula mais aberta com relação a a diretoria. Mas não é igual essas associações, deixando claro isso aqui para vocês. Tá? Então, pode ter uma questão da administração ficar anos e anos ali à frente da fundação. Tá? Tá bem. Como funciona a abertura de uma filial de uma fundação? A lei não veda a abertura de filial de associação. Tá? De fundação. A lei não veda. É possível que uma fundação tenha filial. E daí vai precisar de registro, né, a verba no ato constitutivo, passando pelo MP, sem esquecer. Certo. E faz um registro na circunscrição onde ela vai atuar também. Como vimos lá no Código Civil, pode ter fundações que atuam em mais de um estado, atraindo a fiscalização de cada MP estadual. Viram? Uma fundação expresso na lei. Amplamente expresso na lei. E isto vai exigir o quê? Mais de um registro. Vai ter que ter registro na sede primeiro, né? E depois registros onde ela está também estabelecida através de suas filiais. Tá? Então é possível. É possível que uma fundação tenha filial. Às vezes fica, peraí, é um patrimônio administrado para uma finalidade.
Isso aqui naquela situação, não existe isso. O registrador não pode limitar o que a lei não limitou, tá? Fiquem atentos a isso. Aproveitando essa situação da filial, né, que nós estamos falando, vamos imaginar que as atividades dessa fundação, elas acabem ganhando uma dimensão maior justamente na sua filial do que propriamente na sua sede original. Como que funciona a transferência da sede para uma outra cidade? A verba, né, o registro tem que estar aberto para isso, sempre, lógico, com a devida aprovação do MP. Tá? E nessa transferência pode ser até que extinga alguma atuação em determinado território. E daí vai cancelar um registro. É possível que aconteça isso, assim como acontece para as outras pessoas jurídicas. Ou seja, para fundações também acontece o mesmo que outras pessoas jurídicas. Podendo, inclusive, uma fundação ser transformada, cindida, fundida, incorporada, tá? Antecipando um pouquinho a matéria, é possível que aconteça isso, tá? Também para as fundações. Então, às vezes o registro quer limitar o que a lei não limitou. Cuidado, não façam isso, tá? Tá bem. E uma fundação, professor, ela pode alcançar a qualificação da chamada OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público? Não pode. Não pode. OCIP, exclusivo associação. Isso está explícito no artigo 2º, inciso 11 da Lei 9.790 de 98. Artigo 2º, inciso 11 da Lei 9.790 de 98 vai dizer que fundação não pode alcançar esse status de OCIP, tá? Que é só uma qualificação a mais para alcançar alguns benefícios. Tá? E essa caracterização OCIP ela está vinculada com associações. Não pode cooperativa, não pode sociedade, não pode partido político, etc. Tá? Está tudo no artigo 2º, aí outros incisos, tá? Dessa lei específica. Fiquem atentos. Muito bom. Que é o controle do registrador, é isso aí. Se vier uma fundação querendo se qualificar como OCIP para tentar alcançar algum recurso, infelizmente, a lei que limitou, daí o registro faz essa fiscalização. E se o MP aprovou, daí o registrador pode dizer, acho que aprovou equivocadamente, vamos suscitar uma dúvida para ver. Certo. Tá? Ainda durante o funcionamento de uma fundação, podemos imaginar uma situação em que envolva um negócio imobiliário, certo? É preciso observar o artigo 108 do Código Civil ou algum outro benefício já de forma para esse tipo de sociedade? Benefício de forma nessa questão de pessoas jurídicas só existe para sociedades. Tá? Daí ali, por exemplo, uma integralização de capital social, uma incorporação societária. Se se tratar de sociedades, instrumento particular é arquivado no Registro do Comércio. Para fundação. Fundações, associações, partidos políticos, cooperativas, escritura pública, artigo 108. Não tem previsão na lei. Muito bem. Tá? Tá bem. O professor antecipou alguma coisa, mas vamos aprofundar. É possível que duas fundações se unam? É possível. Então, o artigo, eu não citei antes o artigo 2033 do Código Civil. Tá? 2033. As pessoas jurídicas do artigo 44 podem estar sujeitas a esses institutos, transformação, cisão, fusão e incorporação. Muito bom. Tá? Então, é possível. É difícil que aconteça, mas é possível. Lógico, sempre passando por onde? Pelo Ministério Público. Muito bem, professor. Vimos um pouco do nascimento, vida. Vamos falar agora da morte da fundação. Quais seriam os procedimentos para se extinguir uma fundação? Então, viram antes, ela pode ter prazo, né? Certo, o professor mencionou. Tá? E assim toda pessoa jurídica pode ter prazo. Fique o alerta. Não é comum, claro, mas pode. É um dos requisitos do 46 é dizer se o prazo é determinado ou indeterminado. Tá? Então fica essa questão. Pode o instituidor determinar que a fundação, aquele patrimônio vai ser gerado por 10 anos para aquela finalidade, revertendo ao final, ou para sua família, ou para outra fundação. Né? Para a família até é discutível essa questão. Tá? Porque aqui a gente viu o destino do patrimônio é para pessoas de determinado fim, né? Um fim equivalente, um fim próximo daquele. Certo. Né? Mas é quando o instituidor não previu de modo contrário. Daí sim ela vai procurar outra fundação similar. Certo.
Tá? Se porventura na instituição já havia essa menção, que era por prazo determinado, e que ao final deste prazo poderia ser revertido por uma pessoa, talvez... Isso aí, então pode voltar, por exemplo, para a família do instituidor. Ele, pelo menos ajudou a sociedade lá... Durante um período. É o que ele achou que era razoável. Perfeito, ninguém vai dizer o contrário. Muito bem. Tá? Então, primeira questão para observar é essa. Tem prazo ou não tem? Né? Sendo indeterminado, daí vamos para as finalidades. Vimos, quando mudou, ela deixou de ser benéfica ali, passamos agora há pouco um dispositivo que ela se tornou fins ilícitos, se tornou fins inúteis, né? O que vai acontecer? Vai acontecer a dissolução e depois o destino do patrimônio, tá? Daí incide aqui, essa dissolução vai atrair também a liquidação e depois o cancelamento do registro, que não se confundem em nenhum momento. Dissolução, liquidação e o cancelamento do registro. Podem até ser feitos em conjunto, podem, mas tecnicamente não são a mesma coisa. Cada uma três momentos são três distintos. Isso mesmo. A dissolução é aquela vontade, né, ou inicial ou alcançada no transcorrer da vida da pessoa jurídica, determinando, essa pessoa jurídica não vai mais ter curso, não vai mais existir. O que acontece a partir daí? Vamos destinar o patrimônio, havendo fundação é um patrimônio, sempre vai ter, então vai ter que ter uma destinação do patrimônio, ou prevista inicialmente, ou ao final. Previu a destinação do patrimônio, ou seja, tem liquidação, porque tem patrimônio, atraiu publicação, sempre que tem liquidação tem publicação, por quê? Para atrair interesses de terceiros, que eventualmente tem algum a ver para receber. Credores. Isso, credores dessa fundação, né? Para ultimada essa liquidação, onde se incluiu a publicação, se fazer o cancelamento desse registro. Então, não pode o registrador civil das pessoas jurídicas confundir esses institutos e partir para um cancelamento de um registro quando apresentou apenas uma dissolução. Não, dissolução é uma coisa. Certo. Tanto é que o artigo 51 do Código Civil vem no parágrafo 1º falando na dissolução, parágrafo 2º falando na liquidação, no parágrafo 3º falando no cancelamento do registro. São momentos diferentes. Muito bem. Tá? Não dá para esquecer isso aí. Anotem aí. Artigo 51 traz as etapas. Tá? E essa questão da publicação, passei aqui rápido, que está no 51, parágrafo 2º, ele remete à publicação através do 1113, inciso 1, e através do artigo 1152, parágrafo 1º do Código Civil. Tá? Sempre que vai haver a liquidação, vai atrair a publicação. Essas regras do direito societário se aplicam a todas as pessoas jurídicas. Está no parágrafo 2º. As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado, que é a fundação. Muito bem. Tá? Nas privadas, porque as públicas vão estar regidas pelo seu regramento. Certo. Tá? Perfeito. Temos que observar isso aí. Então, no momento da morte da pessoa jurídica, então, observar esses mecanismos de dissolução, liquidação e extinção, que aí envolve destinação de patrimônio, envolve liquidação, publicação, etc. Tá? Muito bem. E aí, talvez como última observação, também na extinção envolve-se o Ministério Público. Sempre. E está liquidada a questão. Liquidamos com as fundações, então. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Mais uma excelente aula. Continuem conosco e tenham bons estudos.